Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Renan de Lima Farias, eu sou acadêmico de Pedagogia do Polo Universitário Uninter em Mocajuba, Pará. O meu RU é 3334807 e hoje eu estou aqui para apresentar o portfólio do módulo B, que tem por tema Game e Gamificação. Então a proposta do nosso portfólio desse módulo era fazer uma pesquisa sobre os povos, os povoadores e os colonizadores da nossa terra, tá? E criando uma narrativa e assim criando um jogo para transmitir o conhecimento para a nossa classe, né? Então vamos à ficha técnica. O nome do jogo é Boli Boli. A justificativa. Esse jogo foi criado com a finalidade de resgatar antigas brincadeiras da cultura local, visto que o mesmo é herança dos povoadores de nossa terra. Acontece que no período colonial, escravos fugitivos buscaram essa região para se refugiar dos senhores da época. Pela dificuldade de acesso e por outros fatores tais, a região de Mocajuba, na época microrregião de Cametá, era perfeita para a formação dos quilombos que logo depois dariam origem ao povo e à cidade de Mocajuba, na qual, como de costume no Brasil, tem descendência muito diversificada, como negros, índios, europeus e até mesmo árabes. Então, na pesquisa que foi feita, descobri que não só colonizadores portugueses, europeus, os franceses, os colonizadores portugueses como de costume, mas como também os escravos, né, que formaram os quilombos na época. Nós temos, na nossa cidade é cercada por quilombos. Nós temos o segundo distrito de Mangabeira, que tem 7 comunidades quilombolas. E na época o acesso era somente por rios e igarapés. E nas comunidades do outro lado do rio nós temos a dificuldade de, ainda hoje temos dificuldade de acesso, porque elas são muito altas para que nós possamos alcançar, né? Então, essa região foi escolhida por causa disso. E na região nós encontramos descendência europeia, como os portugueses, franceses, e também nós encontramos até descendências árabes, né? E foi com essa narrativa que eu criei o jogo, tá? E os objetivos. O objetivo geral: envolver os alunos da classe em atividades contando com a ludicidade para resgatar tradições, transmitir conhecimentos e promover atividades em grupos. Resgatar antigas brincadeiras de nossa infância, que são herança cultural dos primeiros povoadores, transmitir conhecimentos tanto da história dos povoadores quanto os de nosso estado, promover atividades em grupo, competitividade, uso da atenção e coordenação motora para o desenvolvimento da turma. Então, vamos aos materiais para a confecção do jogo, tá? Eu usei 5 caroços de mocajá, que é essa fruta aqui, tá? Que ela tem a ver com a história do nosso município, não foi escolhida à toa. Tá? Mocajá foi a fruta que deu nome à nossa cidade, Mocajuba. Vamos usar papel cartão ou papel chamex para confeccionar as perguntas. Tá? E nesse caso eu estou usando o meu personagem, o Zé Caolho. Tá? O Zé Caolho foi o personagem que foi criado no portfólio passado e eu estou dando continuidade ao trabalho, utilizando ele na ludicidade, junto com os jogos, com a gamificação, para ele ser o contador de histórias e ele vai ter as perguntas e as respostas certas. Como fazer? Vamos pegar as 5 peças, ou seja, os 5 caroços ou 5 pedras. O caroço é opcional. Pode ser usado caroço, pedra, dados, bolinhas de gude e etc. Vários materiais podem ser utilizados para a confecção do jogo. Para confeccionar com o papel cartão, 3 ou 4 perguntas para cada nível. Tá? No decorrer das regras do jogo nós vamos ver que a gente pode subir de nível. Para cada nível, 3 ou 4 perguntas. Quem errar, responde uma pergunta. Tá? E o personagem é opcional. Eu coloquei o personagem porque ele fazia parte do trabalho anterior e estou dando continuidade ao trabalho, utilizando ele na ludicidade
visto que no tema passado ele faz parte também da história dos povoadores, que são os quilombolas. Público-alvo. Público-alvo, ensino fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, e a idade para ser jogado de 6 anos em diante, tá? Participantes. Podem jogar 2 crianças de cada vez, tá? Quem errar passa a vez para outra criança, ou também pode formar grupos de crianças e aquele que errar passa para outra criança jogar. Aí o jogo vão jogando até acabarem todos os caroços no chão ou todos jogarem. Regras do jogo. Então, aqui nas regras do jogo. São utilizados 5 caroços ou pedras para jogar. Cada jogador só pode jogar na sua vez. Tá? O jogador da vez reúne os 5 caroços ou 5 pedras na mão. Logo após, ele joga uma pedra para cima e coloca as outras no chão. Então, logo após isso, ele pega essa pedra que jogou para cima, joga de novo e vai juntando as outras que estão no chão, uma de cada vez, sem deixar nenhuma cair. Se ele deixar cair, ele passa a vez para outro jogador e responde uma pergunta. Quem vai ter as perguntas é o Zé Caolho. Tá? No meu jogo vai ser o Zé Caolho, ele vai ter as perguntas e as respostas. Cada vez que ele errar, dependendo do nível que ele tiver, ele vai responder uma pergunta. Tá? E o nível 2, no nível 1, ele joga uma para cima e junta um do chão. No nível 2, ele vai jogar um para cima e juntar 2 do chão. E assim por diante, até ele juntar 4 pedras de uma vez só. Então, a pergunta ela depende do nível que o jogador estiver. Se o jogador estiver no nível 1, ele responde a pergunta de número 1. Se ele estiver no nível 2, ele vai responder a pergunta de nível 2. E assim por diante. São 4 níveis de dificuldade, ou seja, até ele pegar os 4 caroços do chão. Cada nível aumenta o número de caroços a serem apanhados do chão. E logo após eu vou mostrar para vocês como é que a gente joga o bole-bole. Tá? Vamos ver como a gente joga. Vamos jogar um pouquinho, tá? Peguei as 5 pedras, lancei uma para cima e peguei. Tá? Aqui é o nível 1. Eu vou ter que pegar uma pedra de cada vez. Aqui no caso eu errei porque eu peguei as 2 do chão só de uma vez. Então eu respondo uma pergunta do Zé Caolho. Tá? Aqui, quais foram os primeiros povoadores de Mocajuba? Os primeiros povoadores de Mocajuba foram os negros, os indígenas, os colonizadores europeus e até mesmo colonizadores. Aí no caso, como errou, passa a vez para outra pessoa. Aí outra pessoa ia jogar, pega as 5 pedras do chão, joga uma para cima, parou, começa do nível 1. Tá? Tá? Acabou o nível 1, de novo. Jogou para cima, baixou. Agora nível 2, tem que pegar 2 pedras. Tá? E assim o jogo continua até ele pegar todas as pedras do chão de uma vez só. Essa foi a apresentação do meu portfólio. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito ao nosso coordenador Lucenil, a nossa professora que vai avaliar o nosso trabalho, tá? E gostaria muito da avaliação de todos vocês.